Olá, seja bem-vindo à NP, Neuropsicanálise. Nós somos uma comunidade que tem como objetivo, trazer insights, estudos, aprofundamento, manejo clínico a partir da neuropsicanálise, que é a junção da neurociência afetiva, baseado nos estudos do neurocientista Jack Panksepp, e da psicanálise, baseada nos estudos neuropsicanalíticos do Mark Sommers. Ou seja, nós usamos esses dois estudiosos para complementar e comprovar que a psicanálise, como uma técnica clínica, como uma técnica centenária, tem possibilidades de se conectar com a neurociência e trazer uma possibilidade que compreenda a mente e o cérebro de um indivíduo como objetos a serem estudados e a serem estudados de uma mesma perspectiva. Então, se você é terapeuta, psicanalista, psicólogo, profissional de saúde mental ou somente um amante do autoconhecimento, seja bem-vindo à nossa comunidade e espero realmente que esse percurso seja significativo e muito válido para você. Hoje nós iremos falar um pouco a respeito da origem do trauma. Como se constitui um trauma? Quais são as consequências do trauma na vida adulta, nos nossos relacionamentos, no percurso que nós vamos trilhar durante a vida adulta? E mais, quais são os embasamentos, as comprovações científicas das consequências do trauma quando ele acontece e o seu percurso durante a vida adulta que nós temos hoje dentro da neurociência afetiva, da psicologia e da psicanálise. É esse o estudo que a gente vai fazer aqui hoje. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer um convite. Eu gostaria que, de certa forma, você conseguisse fazer uma suspensão dos seus conceitos, das suas crenças sobre o que significa trauma. Fazer uma suspensão da sua abordagem, da sua prática terapêutica, daquilo que você entende como manejo clínico, a fim de se tornar um aluno. Não se tornar um aluno por falta de conhecimento, mas se tornar um aluno do ponto de vista sedento por conhecer, interessado em conhecer a nossa perspectiva. Nós sempre reforçamos que o conteúdo que nós compartilhamos aqui não é uma verdade absoluta, mas é um conteúdo elaborado a partir de ensaios clínicos na clínica terapêutica que eu mesmo trabalho, assim como nos estudos do neuropsicanalista e neurocientista Max Somos e na neurociência afetiva do Jack Panksepp. Ou seja, tudo que nós vamos falar aqui tem um respaldo e um embasamento científico. Quando eu proponho a você fazer uma suspensão dos seus conceitos, das suas crenças a respeito de trauma, é no sentido de estudar, de compreender, absorver o que nós temos para trazer como conhecimento para você. Também sugiro sempre, se você é um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo ou um amante do autoconhecimento, que você aproveite essa oportunidade, essa aula, esse vídeo, para também fazer dele não somente uma prática de estudo, mas como também uma prática de autocuidado. Ou seja, não se obrigue a sentar na frente de um computador, a pegar o celular, a pegar um bloco de anotações, etc., e se obrigar a estudar, e se obrigar a me ver aqui repetidas vezes trazendo os mesmos gestos, as mesmas falas repetidas. A minha sugestão é que você ouça essa aula enquanto você cuida dos seus afazeres domésticos, como passar um pano na casa, lavar uma louça, ou que você escute essa aula enquanto você está fazendo exercício físico, na academia, indo para algum lugar, como uma espécie de podcast. Não se obrigue a fazer essa aula como uma obrigação do ponto de vista profissional, mas não, sim como algo a mais. E se é algo a mais do que a sua obrigação, que de certa forma te proporcione um prazer. Essa é a minha sugestão. Por isso que a nossa aula não conta com um slide, para que você não se obrigue a ter que me assistir, mas no final de toda a aula a gente conta com um PDF que você pode baixar, também pode baixar a aula, e esse PDF vai te trazer sugestões de leitura, artigos científicos, autores que você deve buscar se o seu desejo é se aprofundar nessa temática. Mas durante essa aula, faça dessa aula, desse escutar, um exercício de autocuidado. De certa forma, se permita conhecer, se permita ser aluno
para que a gente consiga trilhar um percurso, para que a gente consiga criar um vínculo não terapêutico, mas do ponto de vista de troca de conhecimento, tá bom? Então vamos lá à nossa aula. E para que a gente consiga, então, né, começar a falar um pouquinho sobre o que é o trauma na visão da neuropsicanálise, o que significa um trauma para um indivíduo que viveu esse trauma, e o que significa um trauma quando a gente vai trabalhar isso na clínica, ou o que significa um trauma para você que vivenciou esse trauma, que carrega essa espécie de ferida, essa espécie de peso nas costas, na consciência, assim sucessivamente. Então, eu vou começar trazendo, né, uma definição, claro que muito breve, muito simplificada, do que significa um trauma para a psicanálise. A psicanálise enquanto uma abordagem freudiana, ou seja, a psicanálise enquanto uma abordagem clássica. Basicamente, o significado de trauma é algum evento, algum acontecimento, uma circunstância, uma experiência que você teve que o seu cérebro, e aí falando da psicanálise, o seu aparelho psíquico não consegue digerir. Ele não consegue lidar com esse acontecimento. É intenso demais, é chocante demais, é emocionalmente impactante demais, do tanto que ele não consegue processar esse acontecimento. Se o aparelho psíquico, né, dentro da psicanálise, não consegue processar esse acontecimento, a gente entende isso como um trauma. E aí, se a gente for olhar do ponto de vista medicinal, o que é um trauma? Um trauma, né, um trauma craniano, por exemplo, é quando você tem um impacto muito grande de um osso, seja do osso da cabeça, do osso da perna, etc., com uma espessura ou com algo material que é ainda mais duro do que o próprio osso. Esse impacto faz com que esse osso da mão, do crânio, da cabeça, da perna, etc., venha a romper, venha a trincar e, em alguns casos, até mesmo quebrar. E aí eu posso usar a metáfora de um copo. Imagina um copo que você tem e esse copo, porventura, venha a cair no chão. Quando esse copo cai no chão, o impacto, o atrito desse material vidro que compõe o copo com o material piso, né, que está no chão, o impacto desses dois materiais faz com que o material mais frágil venha a sofrer um trauma. No caso do copo, em alguns casos, quando esse copo não vem a quebrar, a estraçalhar de fato, esse copo sofre um trincado. Esse trincado, aquela espécie de rachadura que a gente vê numa jarra, no copo trincado, significa que ele teve um impacto, ele aguentou esse impacto, mas ainda assim ficou fissuras, ficou rachaduras. Essas rachaduras é o que significa um trauma. Então imagina que numa emoção, numa situação que você viveu, que foi muito intensa, aconteceu uma rachadura, um trauma, ou seja, algo que me faz ter dificuldade em pensar, em lembrar ou reviver, vivenciar aquilo novamente. Então, o copo que está trincado, ele vai servir para você colocar uma farinha, um arroz, alguma coisa sólida dentro desse copo. Ou seja, ele ainda terá uma função, ele continuará funcionando, continuará intacto. Mas, se você colocar um líquido, uma água, um suco dentro desse copo, há a possibilidade desse líquido começar a vazar, começar a respingar, não de maneira instantânea, rapidamente, mas né, simbolicamente, esse copo começa a esvaziar. Simbolicamente, esse recipiente começa a deixar com que esse líquido vaze. Então, é da mesma forma como acontece com a nossa memória. É da mesma forma como acontece com o nosso cérebro. Quando nós vivenciamos uma situação que é extremamente impactante, extremamente traumatizante, esse trauma vai prejudicar o nosso cérebro, dentro da psicanálise, o nosso aparelho psíquico, e ele não vai conseguir lidar com aquela memória, lidar com aquele fato, reviver aquilo, ainda que numa instância mental, como ele consegue reviver, relembrar o que ele comeu ontem no almoço, com quem ele falou ontem, o que ele realizou nas suas 24 horas. E aí, qual que é a consequência? O que que acontece, então, quando eu tenho, metaforicamente, esse recipiente, esse copo rachado, trincado,
dentro do cérebro, dentro do aparelho psíquico. O que acontece quando eu tenho um trauma acontecido, consolidado dentro do aparelho psíquico? Como o aparelho psíquico na psicanálise não consegue digerir, lidar com esse acontecimento, ele vai pegar essa memória, a memória desse fato, desse acontecimento, vamos usar como exemplo o abandono, uma criança sofreu um abandono, aquilo se torna um trauma, o medo da perda dos pais, ele vai separar essa memória, separar esse acontecimento das demais memórias, ou seja, em 24 horas eu tive vários acontecimentos e um desses acontecimentos foi traumatizante, eu vou pegar essa memória, esse acontecimento traumatizante e ilhar ele, ou seja, individualizar ele, separar ele das minhas demais memórias. Quando ele fica ilhado, fragmentado, isolado das demais memórias que eu consigo acessar e lembrar, significa que ele continua no aparelho psíquico, mas conscientemente eu não consigo buscar essa memória e trazer ela para a consciência com a mesma facilidade com que eu consigo essas demais memórias. Por quê? Porque lembrar desse fato, dessa memória isolada, usar metaforicamente esse copo trincado, traz consequências. Pode não segurar o líquido que eu estou tentando segurar com ele. Automaticamente, o aparelho psíquico, a nossa consciência, não acessa, não traz essa memória à tona. Mas o fato dessa memória estar lá não significa que todos os dias, constantemente, o nosso aparelho psíquico não vai estar tentando consolidar essa memória. Sim, todo instante ele vai tentar pegar essa memória, esse acontecimento, fazer a digestão desse acontecimento e retornar, reintegrar essa memória com as demais memórias. Enquanto ele faz essa tentativa e existe uma falha, ele não consegue digerir, reintegrar essa memória às outras, automaticamente há um sintoma, há um sofrimento, há uma patologia, há o que a gente chama de adoecimento mental. Todas as vezes que o aparelho psíquico tenta elaborar, digerir esse acontecimento traumático intenso e reintegrar ele às memórias, e ele não consegue fazê-lo, existe esse sofrimento, existe essa ideia, então, de, né, adoecimento mental, adoecimento psíquico. Isso é um trauma dentro da teoria clássica da neuropsicanálise freudiana. E aí, já trazendo, então, uma explicação, como que dentro da clínica, como que o terapeuta, como que o psicanalista, o neuropsicanalista vai conduzir, né, o trauma, vai tratar esse trauma em um paciente traumatizado. Especificamente, o que a gente vai fazer, primeiramente, é usar a livre associação, ou seja, os pensamentos, as falas, aquilo que o Freud falou, aquilo que vier à sua cabeça, ainda que não exista um sentido, colocar para fora, colocar em palavras, verbalizar, até que esse paciente identifique esse trauma. Quando esse trauma é identificado, automaticamente a gente dá espaço para que esse trauma exista, ou seja, trabalhamos para que o paciente, dando esse respaldo, esse amparo para ele, para que ele consiga aceitar, ou seja, reconhecer que esse trauma, na minha metáfora, esse abandono dos pais aconteceram, para que na outra metáfora, esse copo trincado seja reconhecido como trincado, mas ainda assim ele seja colocado entre os demais copos, seja colocado entre as minhas outras louças, os meus outros objetos, como objetos usuais da cozinha, ou seja, entender que aquilo aconteceu. Aquele fato que aconteceu, o paciente elaborando isso não pode fazer absolutamente nada. Eu não posso, em processo terapêutico nenhum, em abordagem nenhuma, arrancar esse trauma, arrancar essa memória do paciente. Mas eu posso dar lugar para essa memória. Eu posso reintegrar essa memória para que ela se junte às outras memórias consolidadas e, consequentemente, não traga sofrimento, não traga uma patologia para esse paciente. E como que eu faço isso? Através da verbalização. Por isso que a psicanálise é uma cura pela fala, ou seja, quando o paciente fala, quando ele dá campo, né, espaço para verbalizar, reconhecer aquilo que ele viveu, aquilo que aconteceu na vida dele, por mais sofrido, por mais dolorido e traumatizante que foi, ele está dando espaço para essa memória, dizendo, sim, isso que eu vivi, esse fato, esse abandono foi parte da minha vida, mas ainda assim eu continuei, ainda assim eu sobrevivi.
Então, dentro da psicanálise, quando o paciente toma essa consciência desse fato e aceita esse fato como parte daquilo que constituiu a sua história, ele como indivíduo, esses sintomas, essas patologias, esse adoecimento mental tende a diminuir. Então, basicamente, isso seria, claro que de forma muito simplista, né, o trauma pela visão da psicanálise e a forma de tratamento que a gente dá para ela. E existe também a questão de dar lugar, de falar, elaborar, né, através da fala, essa consolidação, essa reintegração desse acontecimento, dessa experiência, à história do indivíduo, às memórias consolidadas do indivíduo. E aí o Freud vai trazer uma fala que é muito marcante, que o Freud fala que você só muda aquilo que você torna consciente. Quando o Freud fala isso, significa que eu só consigo lidar com esse acontecimento traumatizante, com esse abandono que eu vivi, quando eu tomo consciência, reconheço, verbalizo esse trauma, esse abandono e reintegro ele à minha história e dou um lugar para ele na minha mesa. E eu dou lugar para essa memória dentro das memórias que eu consigo acessar. Quando eu tomo consciência desse fato, eu consigo fazer essa elaboração sustentado pelo amparo do analista e reintegrar essa memória às memórias consolidadas. E aí se dá, então, o processo de elaboração e de tratamento, então, do trauma. Eu, por outro lado, concordo absolutamente com Freud de que você só consegue mudar aquilo que você toma consciência, mas eu acredito que só tomar a consciência não é o suficiente para possibilitar essa mudança. Não somente reintegrar essa memória às demais memórias, reintegrar esse trauma, esse abandono à sua história, ao seu percurso, seria suficiente para lidar, para, digamos, fazer cessar os sintomas, o adoecimento, o sofrimento mental que o paciente apresenta. E por que que eu estou trazendo essa fala, né? Essa complementação, de forma alguma é uma discordância, mas é uma complementação. Preciso reconhecer, preciso tomar consciência, preciso reintegrar, mas para além desse reconhecimento, para além dessa reintegração, existe algo que precisa ser feito. E agora é o que a gente entra, então, na perspectiva da neuropsicanálise, para olhar, então, para o que significa um trauma, para o que significa essa ideia de sofrimento mental, aquilo que me acomete de forma inconsciente. Então, para falar sobre a questão do trauma, desse sofrimento psíquico pela visão da neuropsicanálise, que seria a junção da neurociência afetiva com a psicanálise, preciso falar assim, imagina, tenta elaborar, imaginar comigo aí, você lá na infância, né, nos seus 1, 2, 3, 4, 5 anos de vida, a partir até da 24ª semana, que é quando o bebê já começa a construir certas preferências, certas opiniões, digamos assim, de sabores, do que gosta, do que não gosta, do que ouve, reconhecimento de voz, etc. Quando esse bebê, né, ele sai desse espaço intrauterino, quando ele vem para esse mundo real, esse bebê ele sofre o que a gente vai chamar na neuropsicanálise de o trauma do nascimento. O que seria o trauma do nascimento? Para nós, né, que estamos ali olhando o bebê nascendo, aquela cena é maravilhosa, é linda, digna de ser fotografada e etc. Mas para o bebê, enquanto indivíduo que consegue sentir, que consegue pensar, elaborar, o bebê está vivenciando uma das maiores sensações de desespero, uma das maiores sensações de desamparo. Por isso que ele chora. Ele não chora somente do ponto de vista da medicina, porque ele respirou, o oxigênio entrou nos seus pulmões, essa expansão dos pulmões fez com que ele sentisse dor. Não, esse choro também é uma manifestação, uma forma de lidar com esse trauma do nascimento, com essa sensação de desamparo, com essa sensação de abandono. E aí, quando o bebê chora, ele percebe, ele consegue assimilar, não é fazer uma elaboração, mas assimilar que ele chorou, ele foi levado para a mãe, ao que ele foi levado para a mãe, ele conseguiu ter a ideia da amamentação. A ideia da amamentação com esse bebê, que está muito permeado pela que a gente vai chamar de acetilcolina, vai trazer, através desse leite materno, dessa amamentação, desse afago,
a experiência mais próxima, mais parecida, mais semelhante aqui nesse mundo real que o bebê vai conseguir ter com o útero. Ou seja, a experiência da primeira amamentação, esse acolhimento que a mãe faz para esse bebê desesperado, desamparado no primeiro momento, é a experiência mais próxima que esse bebê vai ter a partir do nascimento dele, daquela ideia de mundo perfeito, de espaço seguro que ele tinha na vida intrauterina. Quando esse bebê chora, quando esse bebê grita e ele percebe que o gritar, o chorar, o espernear, o fazer birra, faz a mãe vir correndo até ele, faz ele ganhar leite, faz ele ganhar proteção, faz ele ganhar pertencimento, inclusão, carinho, afeto, esse simples choro, esse simples gritar, berrar, se torna uma ferramenta. Se torna uma ferramenta do ponto de vista da neurociência afetiva. E aí existe uma aula que você precisa rever, que chama os 7 afetos fundamentais, em que o Jaak Panksepp vai falar que todo ser humano, assim como todo mamífero, é composto de 7 afetos fundamentais. O que são esses afetos? São estruturas que nós temos no nosso cérebro. Isso não é uma teoria, isso é validado cientificamente. Existem regiões no cérebro de todo mamífero que se ativam ou que são superativadas quando nós estamos buscando suprir, quando nós estamos buscando atender essas necessidades afetivas. Então, aquilo que dentro da psicanálise vai se chamar de pulsão, que seria a pulsão de vida e a pulsão de morte, o Mark Somers, que é o tradutor oficial do Freud do alemão para o inglês, vai fazer uma revisitação e vai comprovar que, na verdade, não são 2 pulsões, pulsões de vida, pulsões de morte, mas 7 pulsões. Pulsão do ponto de vista daquilo que nos leva para o mundo, daquilo que nos leva a interagir, a se relacionar com esse mundo, com o objeto, com os animais, com outras pessoas. Se eu tenho essas 7 necessidades, suprir essa necessidade, suprir esses afetos não é uma escolha, é de fato uma necessidade. E quando eu não supro essas necessidades afetivas, acontece um sentir no mundo, um sentir sofrimento, um sentir medo, um sentir desamparo, um sentir angústia, que é aquilo que o bebê faz ao primeiro momento. Ele sente uma angústia, ele sente um medo, um desamparo, esse desamparo desencadeia nele um comportamento de choro quase que instintivo, e ao chorar ele consegue trazer essa mãe. Quando essa mãe vem, o bebê percebe que ele consegue suprir a necessidade de segurança, que ele consegue suprir a necessidade de pertencimento, de acolhimento. Quando esse bebê consegue suprir essa necessidade, aquele choro, aquele gritar, se torna uma ferramenta. Uma ferramenta para sempre atender uma dessas necessidades. A necessidade de cuidado, a necessidade de se sentir amado, a necessidade de alimento. Quando, né, esse choro faz esse papel de trazer essa mãe, de trazer essa figura cuidadora, o bebê vai registrar o choro como uma forma, como um sinal de fazer para a mãe chegar, como uma forma de fazer a mãe vir, como uma forma de atrair, de trazer essa figura cuidadora. O choro como uma forma de trazer alimento, o choro como uma forma de trazer afago, de trazer afeto, carinho, etc. Então, todas as vezes que eu quero afeto, todas as vezes que eu quero alimento, eu choro. Quando eu choro, essa mãe vem. E, de fato, o choro, na primeira infância, é uma ferramenta muito eficaz, porque, de fato, traz a mãe. Então, o bebê entende que chorar seria a primeira comunicação, a primeira verbalização, a primeira ferramenta eficaz para trazer essa mãe até ele, para suprir as suas necessidades, tanto fisiológicas, de fome, alimento, como mentais, psicológicas, de afeto, carinho, segurança, etc. Então, para a neuropsicanálise, a ideia de trauma vai se dar o seguinte: imagina que quando você era bebê e você queria trazer essa mãe, e você queria conseguir atenção, cuidado, amparo, alimento, você chorava. Quando dá certo esse choro ele se automatiza, você guarda esse choro como um padrão de comportamento que vai repercutir durante toda a vida. Ou seja, toda a vida esse padrão de choro para conseguir as coisas vai se repetir. E é interessante a gente pensar na vida adulta quantas pessoas ainda usam a ideia do choro, a ideia da vitimização,
como uma forma de conseguir carinho, de conseguir atenção, de conseguir pertencimento, né? Por quê? Porque o choro foi automatizado. Mas o choro, na metáfora que eu utilizei aqui, é apenas uma das formas que a gente aprende na primeira infância para a gente conseguir afeto, para a gente conseguir carinho, para a gente conseguir alimento. Quando a gente vai passando dos 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, nós começamos a elaborar, a vivenciar novas formas de pedir carinho, de conseguir cuidado, de conseguir amor, de conseguir alimento, através da fala, através do gesto, do padrão de comportamento. Mas quando eu, ainda nessa primeira infância, consigo, por exemplo, usar o isolamento, ou seja, todas as vezes que eu me sinto excluído e eu quero ganhar pertencimento, todas as vezes que eu quero ser visto por esse pai, por essa mãe, eu me isolo, ou seja, eu me ausento dessa cena para que eles percebam a minha ausência. Quando eles percebem a minha ausência, eles vão me procurar, eu ganho pertencimento, eu ganho acolhimento, eu ganho carinho, afeto. Quando isso dá certo, automaticamente, como mecanismo de sobrevivência, isso não tem a ver com a ideia de inteligência, mas primitivamente, como mecanismo de sobrevivência, a criança entende que todas as vezes que ela quiser pertencimento, ela se isola, ela se retira dessa cena, ela se ausenta. Se isso deu certo a primeira vez, isso se torna um padrão automatizado. Quando a gente fala automatizado, significa que essa memória vai lá para o nosso banco de memória de forma inconsciente, ou seja, todas as vezes que o meu corpo sente necessidade de alimento, ele faz algum ato, ele tem algum comportamento que já está automatizado. Todas as vezes que eu sinto vontade de pertencimento, eu faço alguma coisa, eu tenho um padrão de comportamento que é repetitivo para a última vez que deu certo, para eu conseguir esse carinho, para eu conseguir esse afeto, para eu conseguir esse pertencimento. Então, se na infância eu me isolava, eu me retirava da cena e me trazia esse outro que eu desejava, me causava pertencimento, isso se automatizou. Se isso se automatizou, significa que é inconsciente. Então, na vida adulta, você repete esses mesmos padrões de comportamento, muito mal elaborados na infância, mas que foram os melhores que você conseguiram fazer naquele momento, eles se repetem na vida adulta. Ou seja, quando, né, dá uma pensada aí, quando você está num relacionamento conjugal, familiar, profissional, quantas vezes você usa essa mesma ferramenta de se retirar da cena, essa cena de se ausentar, de se isolar, como forma de fazer o outro perceber a sua ausência, como forma de fazer o outro sentir a sua falta. Mas, na infância, nos pais, nos amigos, nos irmãos, essa ferramenta de se isolar dá muito certo, absolutamente certo. Mas na vida adulta, nem sempre o isolamento dá certo. Por quê? Como adulto, nós temos outras formas de elaborar, de conseguir esse cuidado, de conseguir essa sensação de pertencimento. Através da fala, da conversa, de uma negociação, eu consigo fazer esse outro me fazer pertencer. Eu consigo fazer esse outro continuar próximo a mim. Mas como isso é um padrão de comportamento automatizado, ele acontece de forma inconsciente. Agora, se você parar para olhar quantas vezes nos seus relacionamentos da vida você se isolou, você se distanciou de alguém na tentativa ou no objetivo de fazer esse outro sentir a sua falta, você vai perceber um padrão de comportamento, uma forma de conseguir afeto automatizada, que vem da infância e não da vida adulta que você vive agora. Então, imagina que isso é o que você faz de forma automatizada para conseguir afeto. O trauma significa que todas as vezes que você tenta conseguir, por exemplo, o pertencimento, você usa o isolamento. E aí, na vida adulta, conseguir esse pertencimento através do isolamento, como dava certo na primeira infância, como dava certo quando você era criança, já não dá mais certo na vida adulta. E aí acontece ao contrário. Como? As pessoas começam a se distanciar de você. As pessoas aceitam o seu distanciamento e aí, né, incrementam mais distanciamento nessa relação e você acaba se distanciando, perdendo, rompendo o vínculo. Mas por que que você sofre? Porque cada vez que você usa um padrão de comportamento da infância
para conseguir um afeto. E esse conseguir não dá certo, ou seja, todas as vezes que eu uso o distanciamento, a ausência, como maneira de conseguir pertencimento, e eu não consigo conseguir pertencimento na vida adulta, como eu conseguia dos meus pais, dos meus irmãos na primeira infância, eu sofro, eu tenho sofrimento, eu tenho patologia, ou seja, eu sinto alguma coisa. Eu sinto angústia, eu sinto ansiedade, eu sinto depressão, eu sinto medo, eu sinto fobia. Então, esse sentir, o que você sente é um medo, é uma ansiedade, é um desespero, é um desamparo. Esse sentir vai ser o material de análise que a gente vai utilizar para dizer em qual desses afetos ou que padrão de comportamento você está repetindo e que não está fazendo suprir as suas necessidades. Então, repetição, aquilo que se repete em todos os relacionamentos, o padrão de comportamento que você tem em relacionamentos diferentes e se repete, sempre se distanciando como uma forma de conseguir carinho, sempre se silenciando como uma forma de conseguir atenção, acolhimento, pertencimento desse outro em relacionamentos diferentes, significa que você está usando os mesmos métodos, ou seja, a mesma ferramenta, o mesmo padrão de comportamento que você usou na infância para conseguir afeto na vida adulta. E aí a gente sabe que na vida adulta, esse silenciar-se, esse ausentar-se da cena da vida do outro não dá muito certo. E aí todas as vezes que você fracassa tentando conseguir esse afeto, tentando conseguir esse carinho, isso te causa sofrimento. Mas você continua repetindo, ainda que ele te cause sofrimento, porque é um padrão de comportamento inconsciente, ou seja, automatizado. Se ele se automatizou, significa que você não tem consciência de está-lo repetindo. E aqui cabe o processo de análise. Aqui cabe a terapia como uma forma de identificar nesse paciente, como uma forma de identificar em si mesmo, em relacionamentos diferentes, em situações diferentes, quais foram o padrão de comportamento, as atitudes, as ações que se repetiram. E quais são os sintomas, o sentir que você sente em diferentes momentos, em diferentes relacionamentos. É a mesma angústia, é o mesmo desamparo, é o mesmo medo, a mesma ansiedade no trabalho, no relacionamento, na família, ou seja, esses padrões começam a se repetir. E é aqui que o terapeuta entra com a possibilidade de ajudar você a identificar essas repetições. Aquilo que se repete é um padrão de comportamento ineficaz para você suprir suas necessidades afetivas agora da vida adulta. Então, o que significa a ideia de trauma dentro da neuropsicanálise? Imagina aí que em um determinado momento você teve uma situação, né, viveu na primeira infância, uma situação, uma possibilidade de conviver, por exemplo, num lar extremamente agressivo, num lar em que você sofria agressões verbais, psicológicas, sexuais. Quando você vivencia essas experiências na primeira infância, você automatiza padrões de comportamento, padrões de ações, decisões, como forma de garantir a tua sobrevivência. Por exemplo, se eu convivo com um pai agressivo, eu tenho sempre que observar como esse pai chega em casa. Quais são as ações, o comportamento que esse meu pai tem antes de me agredir, antes de partir para a agressão. Quando eu consigo identificar e contornar essa situação para eu não vivenciar uma agressão, esse identificar, essa percepção, esse sistema de alerta que se liga, que se adequa a esse ambiente, ele se automatiza. Se ele se automatiza, significa que é inconsciente. E aí, dentro da neuropsicanálise, eu vou levar essa automatização do sistema de alerta, do sistema de estar o tempo todo buscando perigo, buscando um predador, buscando uma ameaça, buscando uma agressão durante a minha vida adulta. Então, o tempo todo, quando eu percebo uma mínima situação de perigo, esse meu sistema automatizado de alerta, de tentar perceber, de tentar compreender, reconhecer os perigos à minha volta, fica totalmente ativado, inconscientemente. Por isso que quando você está num ambiente, você não consegue identificar, geralmente, o que desencadeou a tua crise de ansiedade. Você não consegue identificar objetivamente o que desencadeou a tua fobia. O
que desencadeou essa sensação de medo, essa angústia que você está sentindo? Geralmente isso se repete através dos padrões de comportamentos inconscientes. Por isso que você não consegue reconhecer o que no ambiente, o que numa cena, o que no simples acontecimento, no feedback, numa reunião, numa apresentação de trabalho, você sentiu uma ansiedade descontrolada. Por que que durante um trabalho, um expediente, você sentiu uma fobia? Isso está inteiramente ligado a esses padrões, né, de sistema de alerta automatizado. Automatizado significa que eles vão ser ativados sem que para isso você precise tomar consciência. Então, essa seria a ideia do trauma dentro da neuropsicanálise. Então, você começa a ter esse sistema automatizado e você começa a olhar para um novo relacionamento, para um novo trabalho, para um novo ambiente, para uma viagem, para um avião, como uma ameaça. Ou seja, tudo nesse mundo se torna uma ameaça constantemente. Constantemente o teu cérebro tem que ativar esse sistema, né, esse padrão de comportamento automatizado, para ele estar o tempo todo buscando os perigos do mundo, buscando ameaças no mundo, buscando possíveis predadores, possíveis agressores no mundo. E aí isso desencadeia, então, a crise de ansiedade, o pânico, a fobia que a gente está falando. Emoções absolutamente intensas. Agora, para trazer, então, uma comprovação, uma base científica muito forte da gravidade do que significa um trauma, existe um estudo chamado estudo ACE, que aí traduzindo para o nosso português vai significar experiências adversas vividas na infância. Esse estudo ACE, ele tinha como objetivo tentar identificar quantas pessoas vivenciaram situações traumatizantes, né, escala ACE, durante a sua vida infantil, ou seja, durante a sua primeira infância, do 0 aos 6, do 0 aos 7 anos. E aí é interessante eu conseguir trazer alguns dados para vocês sobre como que se constituiu, o que o estudo ACE, que eu, enquanto profissional de saúde, considero que é um estudo que todos os profissionais de saúde mental precisam conhecer, e não somente, que todos os profissionais da área da saúde precisam conhecer. Porque o estudo ACE, ele liga diretamente o que significa saúde na nossa população, né, como consequência de uma infância vivenciada, muito traumatizada, muito negligenciada. Então, eu vou trazer aqui agora alguns dados, né, do estudo ACE, para que vocês reconheçam um pouquinho assim da gravidade, do quão isso comprova que o trauma pode se modificar, né, a vida adulta, pode se modificar a nossa forma de se relacionar. Então, como profissional clínico, eu percebi uma demanda gigantesca, crescente, constantemente crescente, em pacientes que estavam me sendo encaminhado com suspeita de TDAH, suspeita de autismo. Embora eu não faça o diagnóstico de autismo, de TDAH, de bipolaridade, eu sempre vou traçar, né, uma investigação minuciosa a ponto de conseguir conhecer se de fato os critérios, né, enquanto DSM, ou seja, o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, são, né, utilizados na prática clínica, ou seja, eu vou pegar a minha pesquisa, a minha investigação e parafrasear os dados que eu tenho do paciente através de relato, através de entrevista clínica, com aquilo que me pede o DSM do que se trata um autismo, quais são as demandas, quais são os critérios para se diagnosticar um TDAH, um bipolar e etc. E aí eu comecei a perceber que quando você faz uma investigação minuciosa, apesar de a maioria dos pacientes já terem recebido o diagnóstico de TDAH, de autismo, esse diagnóstico não batia. Os critérios, quando eu comparo com o DSM, não batiam. Então, eu comecei a pensar, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou conseguindo fazer essa comparação de forma eficaz? Então, eu comecei, né, por demanda, por necessidade, a buscar tudo que eu encontrasse na literatura científica, a partir da neurociência, a partir da psicologia, da neuropsicanálise, sobretudo, né, na literatura americana,
sobre respaldo do que significava o aumento de autismo, o aumento de TDAH, o aumento, por exemplo, da bipolaridade. E aí eu comecei a perceber, a fazer uma espécie de questionamento. Se quando a gente está falando, por exemplo, de um COVID, a gente descobre o COVID, a gente consegue diagnosticar esse COVID, como consequência, a gente consegue construir uma vacina. Essa vacina, ela é injetada nesse paciente e esses sintomas, né, esse risco de pegar o COVID diminui, significa que a gente diagnosticou para a gente conseguir tratar, ou seja, controlar, lidar com isso. Mas não é o que a gente percebe quando a gente fala de saúde mental. Ou seja, é muito nítido o crescente número de pessoas tendo diagnóstico de TDAH, autismo, bipolaridade, mas não é crescente, não acompanha esse número crescente pessoas sendo tratadas, pessoas tendo um diagnóstico encontrado e um tratamento eficaz, um tratamento que minimize qualquer tipo de sofrimento, que resgate uma possível saúde mental para esse paciente enquanto autista, para esse paciente enquanto TDAH. Então a gente não percebe. E aí eu começo a fazer umas espécies de questionamento de será que a gente está diagnosticando porque a gente quer fazer uma construção, um alavancamento na indústria farmacêutica, porque o benefício parece ficar todo para a indústria farmacêutica como vendendo medicamento. Mas, assim como para outras demandas, para outras condições, a gente não tem um tratamento que faça reduzir esses sintomas, esse sofrimento, essa quantidade de diagnóstico. Como nesse caso, a gente vai perceber pelo contrário, que quanto mais pessoas são diagnosticadas, mais se cresce a venda de medicamentos para TDAH, para autismo, para bipolaridade, e mais cresce esse número de forma exuberante, impactante, pessoas que mal completaram 1, 2 anos sendo encaminhada para possíveis diagnósticos. Então, como forma de entender que, quando se fala de saúde pública no Brasil, significa assim: se 100 crianças estão bebendo água do mesmo poço e 100 dessas crianças estão apresentando, ou 98% estão apresentando uma possível diarreia, os médicos vão prescrever antibiótico, antibiótico, antibiótico sem cessar. Mas nenhum desses médicos, raro se houver entre esses médicos, que vai ter interesse em saber da onde essas crianças estão bebendo água. Ou seja, qual que é a fonte do adoecimento de todas essas crianças? Por que a gente continua prescrevendo, prescrevendo, prescrevendo e a gente não começa a tratar a causa, a origem desse adoecimento infantil? Por quê? Porque no Brasil é muito comum a saúde, principalmente a saúde mental, ser direcionada para tratar a consequência e não a causa do adoecimento. A consequência como sofrimento e não a prevenção desse adoecimento, desse sofrimento. Por isso que eu sempre defendo uma ideia de que um momento ou outro, a maioria de nós vai buscar a terapia. E se nós não vamos buscar terapia por amor, por desenvolvimento, por autoconhecimento, nós vamos buscar por sofrimento, por adoecimento, né? Então nós olhamos isso e tratamos a consequência. O paciente vai para a terapia quando ele já está mal, quando ele já está sofrendo, quando é a última saída. Ele não vai como prevenção, como possibilidade de conhecer a terapia, conhecer saúde mental, como manter a minha saúde mental e não como resgatar essa saúde mental depois de um adoecimento. Então, olhando para isso e indo um pouco ao contrário, né, do que a maioria faria, eu fui estudar, eu fui buscar na literatura um respaldo para esse possível diagnóstico não correto. Eu fui buscar uma causa, não somente através dos alimentos, não somente através do que os influencers vão trazer nas redes sociais a respeito do aumento do TDAH, a respeito do autismo. E eu me deparei com um estudo chamado Estudo ACE, que seria o significado de experiências adversas na infância, que mudou drasticamente a minha prática clínica, a minha forma de trabalhar e, consequentemente, também mudou a minha vida, que é a escala ACE, e eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Então, basicamente, a escala ACE, a escala de, né, experiências adversas na infância, tinha como objetivo fazer uma pesquisa, uma entrevista com,
né, clientes de um plano de saúde para investigar, para tentar identificar quantos desses pacientes já passaram por situações de negligência ou consideradas traumatizantes durante a infância, do 0 aos 6 e os 7 anos. E aí já é importante eu dizer que, como soma, como densidade científica, participaram desse estudo 17.401 pessoas, ou seja, 17.401 entrevistados fizeram parte, né, dessa pesquisa, desse estudo minucioso realizado pelo Dr. Vincent e pelo Dr. Bob. Bom, então vamos lá. A escala ACE buscava identificar basicamente alguns critérios, como, por exemplo, quantas pessoas foram expostas a violência sexual, violência emocional, violência física, negligência física ou também emocional, doenças mentais ou foram criadas por pais que tiveram alguma doença mental e não receberam tratamento, como bipolaridade, ansiedade, etc. Pais com dependências químicas ou pais que foram presos enquanto essa criança tinha do 0 aos 7 anos, ou crianças que vivenciaram, né, pais passando por uma questão de separação ou divórcio, né, e também crianças que vivenciaram a ideia de sofrer ou de perceber a presença de violência doméstica desse pai para com a mãe, ou vice-versa, ou desses pais para com a criança. Então, nós vamos considerar esses critérios que foram abordados pela escala ACE. Então, o Dr. Ander e o Dr. Philint, eles perguntaram, né, de pessoa por pessoas, 17.401 pessoas, quantas delas já teriam passado por alguma dessas situações de violência física, sexual, violência doméstica e etc. E aí, o que eles identificaram após fazer essa série de perguntas de entrevista com cada um desses candidatos foram duas coisas absolutamente importantes que eu quero trazer aqui para vocês. A primeira coisa é que esses, ou seja, traumas, né, vivências, experiências traumatizantes, são absolutamente comuns. Ou seja, a maioria das pessoas já vivenciaram traumas, experiências traumatizantes. O que eles fizeram? Eles pegaram esses dados de 17.401 pessoas e colocaram, né, como uma amostra dentro do método estatístico para uma amostra mundial. E eles conseguiram chegar no número de que 67% da população mundial já vivenciou pelo menos um trauma na vida, que vai ser do abuso sexual, pais com doenças mentais sem tratamentos, agressões e assim sucessivamente. 67% da nossa população. E aí, para você ter uma ideia, 12,6%, ou seja, 1 a cada 8 pessoas, já vivenciaram mais de 4 traumas, ou seja, mais de 4 experiências traumatizantes na infância. E a partir desses dados, a segunda coisa que eles conseguiram concluir, quando eles pegaram esses dados e parafrasearam, ou seja, fizeram uma comparação em relação à saúde mundial, eles conseguiram entender, comprovar que para uma pessoa, né, que tem, digamos assim, uma escala ACE de pelo menos 2%, né, uma pontuação de 2 na infância, como que funciona a pontuação? Cada vez que uma pergunta é feita, que diz respeito a um tipo de trauma, e você responde um sim, você tem a pontuação 1 na escala. Então, essa pessoa tem uma taxa de sofrimento, uma taxa de adoecimento, se comparado com a população, muito maior. Para você ter uma ideia, pessoas que tiveram algum tipo de trauma na infância, qualquer tipo de trauma na infância, eles terão alguns comportamentos que vão reverberar, ou seja, que vão se prolongar por toda a vida adulta e também, dentro desse comportamento, uma possibilidade. Quais são essas possibilidades? Para uma pessoa que tem pontuação na escala ACE, o risco de uma doença pulmonar crônica é 2,5 vezes maior do que alguém que não tem, né, que tem uma pontuação 0 na escala ACE. E
para alguém que também tem uma pontuação qualquer do 1 ao 10, que é o número máximo na escala, que tem qualquer entre 1 e 10 de pontuação na escala ACE, o risco de contrair hepatite também é de 2,5 vezes maior do que alguém que não tem um trauma. O risco também de desenvolver depressão em alguém que passou por algum tipo de trauma é 4,5 vezes maior do que alguém que nunca vivenciou um trauma. E um outro ponto importante é que, se você vivenciou qualquer tipo de trauma na infância, você tem, em comparação com quem não vivenciou, 12 vezes mais chances de cometer um suicídio na vida adulta. Também tem o risco de morrer de câncer de pulmão 3 vezes maior do que quem não vivenciou o trauma. Também quem vivenciou um trauma tem uma possibilidade de 3,5 vezes maior de morrer por uma falta de oxigênio no coração. Ou seja, existe uma probabilidade estatisticamente maior, gigantesca, para quem vivenciou qualquer tipo de trauma na infância. Então, se você vivenciou 1, 2, 3 ou 4 tipos de traumas na infância, significa que a probabilidade de você fazer uso de droga, adquirir também uma doença sexualmente transmissível, um DST, ou você fazer uso de álcool, etc., de nicotina, cigarro, é 6 vezes maior do que alguém que não vivenciou um trauma. Uma outra comprovação que para mim é muito marcante é que, se você já vivenciou algum tipo de trauma na infância e você tem uma escala ACE de 3, ou seja, vamos supor, se você sofreu abuso na infância e automaticamente você teve pais alcoólicos e automaticamente você sofreu agressão, você tem uma chance 12 vezes maior de vir ter um ato suicida do que alguém que não passou por nenhum tipo desses traumas. Então, percebe a gravidade disso? E o impacto muito significativo é que o trauma, ele não somente modifica o nosso comportamento, como ele também vai modificar o nosso DNA, vai modificar do ponto de vista de como nós vamos nos comportar, mas ele também vai modificar o DNA que nós vamos passar para outra geração. Existe uma área muito importante dentro do estudo chamado epigenética. A epigenética diz que, dependendo do ambiente que você vive, esse ambiente, os acontecimentos que você experienciam no ambiente, vai modificar algum DNA. Por isso que chama epigenética. Então, ele vai modificar, ele vai ter algum peso sobre a modificação, sobre a modulação da sua genética. A genética que você vai passar para os filhos, a genética que seus filhos vão passar para os seus netos e assim sucessivamente. Então, o que eu quero que vocês entendam isso é que não é somente, né, a genética, não é somente o DNA que eu já trago dos meus pais, que possivelmente, falando de um passado, já podem trazer algum tipo de trauma, porque a gente vem de uma perspectiva de que a criança precisa apanhar, de que a pessoa era obrigada a casar com o que os pais escolhiam, então a gente já traz algum tipo de trauma. E aí, esses traumas, somado no DNA de uma criança que vivencia constantemente o ambiente tóxico, o ambiente agressivo, que convivem com pais, né, que têm alguma doença mental e não realizam tratamento, com pais alcoólicos que sofrem algum tipo de abuso sexual, é automaticamente modificado. Então, imagina o DNA, a genética, a fisiologia dessa criança que é de fato modificada. Imagina, né, o legado do ponto de vista genético, de DNA, que essa criança vai passar para as próximas gerações. Então, existe um significado muito importante para a gente olhar quando fala-se do aumento de TDAH, quando fala do aumento de autismo, quando fala do aumento de bipolaridade. Desse ponto de vista, a gente poderia pensar, e aqui eu estou trazendo um pensamento meu, que a bipolaridade seria a consequência de várias modificações genéticas, DNA, genéticas, DNA, genéticas, DNA, que as pessoas vão vivendo ao longo de gerações, e hoje, por exemplo, no século XXI, existe a bipolaridade, o borderline, mas daqui a
20, 30 anos, vai existir qual diagnóstico para alguém que soma já um diagnóstico de bipolaridade com uma situação mais traumatizante, com alguém que leva uma escala ACE, para alguém que vivencia trauma, abuso sexual, um ambiente tóxico, agressão na infância. Imagina qual nome nós daremos para esses indivíduos que vai ter a bipolaridade somado a mais essa quantidade de traumas na infância. Qual é o nome que nós vamos pensar para esse transtorno, para essa condição mental? Então, a ideia é demonstrar que existe uma consequência muito grande quando você vivencia um ambiente traumatizante. E talvez trazer um respaldo para você, enquanto pessoa que está nessa jornada, nesse percurso de autoconhecimento, ou para você que está lidando com pacientes, é que quando nós somos crianças, nós não conseguimos escolher o ambiente, nós não conseguimos modular as circunstâncias, ou seja, definir quais os aprendizados, quais as experiências que a gente quer viver. Na maioria das vezes, isso é condicionada pelos nossos pais. E os nossos pais não condicionam os ambientes porque, de fato, eles são ruins, porque eles querem nos fazer sofrer. Na maioria dos casos, fazem isso de forma inconsciente, modificando ou replicando, melhor dizendo, um comportamento que eles aprenderam na infância deles. Então, olhar para o trauma e entender que se você tem um medo, se você sofre uma ansiedade, se você sofre uma fobia, essa fobia está falando de algo que você sente, de algo que você viveu, de algo que você tem dificuldade. E aí, dentro de um processo terapêutico, você poder falar sobre isso, seria a possibilidade de, como a psicanálise fala, dar lugar nessa mesa como possibilidade de reconhecer que isso é parte da sua história, ou dentro da psicanálise, reconhecer que esse padrão de comportamento, esse medo, essa angústia, essa ansiedade sempre se repete em dias diferentes, se repete em momentos diferentes, se repete com pessoas com relacionamentos diferentes, é um padrão de comportamento inconsciente, automatizado, que está se repetindo e não está sendo efetivo, ou seja, não está te causando, né, segurança, não está te causando, proporcionando pertencimento, não está te proporcionando carinho, afeto, etc. Então, se isso está se repetindo, eu te faria um convite. Revisita aí um pouco o teu passado, revisita a tua história e tenta entender quantos relacionamentos você viveu e quais padrões de comportamento você repetiu em relacionamentos diferentes. Quais as atitudes, qual foi o motivo do rompimento desse vínculo, desse relacionamento, em diferentes momentos, em diferentes relações. O que te incomoda, por exemplo, no processo terapêutico? O que você não consegue conversar com o seu analista? O que é difícil para você verbalizar? O que você não consegue construir, né? Afeto, história, compartilhar momentos da tua vida. Essa dor, esse medo em lidar com essa memória, com esse assunto, diz respeito a uma memória individualizada, a uma memória ilhada. Quando você consegue falar sobre esse fato, quando você consegue construir uma narrativa, uma verbalização sobre esse acontecimento, você está reintegrando essa memória às tuas demais memórias, à tua história. E como consequência, isso tende a diminuir, então, um pouco a ideia do sofrimento, a ideia do adoecimento mental. Bom, então, deu para ter uma ideia da gravidade do trauma e como um trauma ele pode sim modificar a nossa fisiologia, a nossa genética, e que ele poderia também explicar uma ideia de bipolaridade, de transtorno borderline que nós temos na atualidade. É esse olhar que eu quero que você tenha. Enquanto pessoa que se olha e se julga, enquanto pessoa que se olha e se cobra, enquanto pessoa que olha para comportamentos, para hábitos e não aceita aquilo que está em você, como se você fosse 100% responsável por quem você é, como se você fosse 100% responsável por quem você se tornou. E aí você, enquanto terapeuta, enquanto analista, o que você olha para esse paciente e ajuda ele a reconhecer esses padrões que se repetem? Esse incômodo, qual é o incômodo que o paciente tem de falar de determinados assuntos para você? Qual é o mecanismo de defesa que o paciente apresenta quando você toca em determinados assuntos? É a fuga?
é o silêncio, é a falta de verbalização, isso seria um ótimo encaminhamento para a gente perceber que a gente está falando de uma memória, de um padrão de comportamento automatizado, que no percurso desse paciente pode significar um trauma. Bom, vê se faz sentido, né? Para olhar aí no teu percurso, na tua prática clínica, se essas demandas, se essas consequências do trauma fazem algum sentido para você e não deixa de colocar sua contribuição aqui. Traz uma apresentação, fala um pouquinho do que você entendeu dessa aula, se faz algum sentido, se isso explica um pouco do que você viveu, das demandas que você enfrenta no seu dia a dia, ou se você, enquanto profissional, se isso faz sentido para o que você está vivenciando hoje na clínica. Essa verbalização, quantos insights o seu paciente já apresentou. E eu vou deixar para vocês aqui a escala ACE, né? Eu traduzi do inglês para o português, é uma escala resumida, mas com a mesma eficácia, com a mesma densidade científica. A escala ACE para você aplicar no seu paciente, ou para você se aplicar e compreender qual que é o número, qual que é a tua numeração, né, da escala ACE. Quais traumas você vivenciou aí na infância. Tá bom? Acho que é isso, lembrando que sempre vai ter um PDF aqui no final das nossas aulas que você pode baixar para se aprofundar com recomendações de leitura, com artigos e etc. Então não deixe de comentar, fala um pouquinho aqui sobre as suas conclusões, as suas considerações sobre essa aula e a gente se vê, né, no próximo momento, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima.